vocês vão perguntar assim para mim, Wender, o que é atos administrativo? Cara, atos administrativo é a manifestação de vontade da administração pública, tá? Tem alguém anotando? Tem alguém anotando aí? Não, eu não estou anotando, não. Tá, então Também não. não tem problema. Eu vou mandar para vocês as mnemônicas. Vocês não sofram com isso. Olha para o tio, aproveitem a aula e eu mando para vocês depois o material como eu sempre faço, beleza? Atos administrativo é a manifestação de vontade da administração pública. A administração pública não existe. Você não vai conseguir ver a administração pública, porque ela é uma ficção jurídica, tá? É como uma novela, não existe, aquilo é um personagem, tá? É a administração pública. O que existe no final é um CNPJ que tem o seu patrimônio ali, mas no final das contas não constitui pessoa pública. Ah, Wender, eu não acredito nisso muito não, porque eu passei lá no Gameleira lá e eu vi o Paço Municipal. Ah, que legal, você viu um patrimônio da administração pública. Não, mas eu consegui ver o prefeito também. Muito legal, você viu um agente público, tá? Você viu um agente público. A pessoa Prefeitura de Rio Verde você nunca vai ver, porque ela não existe, tá? Wender, peraí, ela não existe, mas ela pode ter patrimônio? Sim, ela pode ter patrimônio. Wender, ela pode ser responsabilizada? Sim, ela pode ser responsabilizada. Então, ela tem personalidade jurídica? Sim, ela tem personalidade jurídica, que basicamente, sendo muito simplório, eu estou dizendo para você que é como se fosse um ser humano que não é ser humano. Ficou confuso, não ficou? Vou contar para você de outra forma que vai te ajudar. Imagina que eu tenho um filho de 7 anos de idade. Meu filho vai lá, pega um pedaço de caco de vidro e arranha o carro do vizinho que mora aqui de frente da minha casa. Quem é que vai ter que pagar por esse estrago que foi feito? Quem é que vai ter que pagar? O Wender, né? Eu vou ter que pagar. Por que eu vou ter que pagar? Porque é seu filho que fez e ele é menor. Ele é menor. Então você está dizendo para mim que ele não tem entendimento cognitivo do que aquilo que ele fez é errado? É isso que você está dizendo? Sim. Ah, então eu respondo pelos atos dele, não é isso? Até onde eu entendo, sim. Sim, eu respondo pelos atos dele. Agora é o seguinte, se eu respondo pelos atos dele, eu tenho a obrigação de cuidar dele, não é isso? Exatamente. É isso. Então, se ele não responde pelos próprios atos, ele pode ter patrimônio? Um filho meu de 7 anos, ele pode ter uma casa? Não. Não, ele não pode ter uma casa. E ele não pode ser responsabilizado. Ele tem personalidade jurídica? Não. Mas ele pode vir a ter quando inteirar 18 anos? Sim. Sim. Então, para vocês pensarem bem o que é a administração pública, vamos pensar na Prefeitura de Rio Verde como sendo o nosso filho, tá? Ele é... Não. Desculpa, vou trocar, confundi. Vamos pensar que a Prefeitura de Rio Verde é o nosso pai. A Prefeitura de Rio Verde é o nosso pai. Ela nos protege, tá? Quer um exemplo disso? Imagine que um GCM troca tiro com alguém sem querer acerta o tiro numa idosa, essa idosa morre. Quem que vai ser processado? O GCM ou a Prefeitura de Rio Verde? Prefeitura de Rio Verde. Ué, por quê? O GCM é maior de idade, por que a Prefeitura de Rio Verde? É porque ele é funcionário da prefeitura. Ah, que orgulho de você, Norma. Eu sabia que você ia aprender. É isso mesmo. Peraí. Galera, alguém desliga o microfone aí que eu não tô escutando. Ah, agora sim. Galera, não existe a possibilidade de, enquanto eu estiver imbuído da função, de responder por um ato, se eu estou representando aquele que não existe, que é a administração pública. Se eu estou como servidor público, tudo que eu fizer é responsabilidade da prefeitura. No caso, do governo do estado ou do governo federal. É do órgão ao qual eu estou representando. Se eu estou lá trabalhando, me deu a doida, peguei uma cadeira e está aqui na cabeça de alguém, quem responde é a Prefeitura de Rio Verde. Porque eu, enquanto servidor público, eu não tenho personalidade jurídica. Quem faz o ato público, o ato que eu desempenho, é só a força de vontade da administração pública. Por isso que tem regras, por isso que tem horário, tá? A administração pública, no final das contas, é quem responde pelos meus atos. Agora,
eu não vou ser punido? Fica por isso mesmo? Eu nunca vou responder por isso? Claro que não. Eu vou ser punido, tá? Mas não por fora, por dentro. Quem vai depois entrar com ação regressiva é a própria administração pública. Seja por meio do PAD, seja por meio seja por meio do PAD, seja por meio até penal mesmo, que a prefeitura pode me bloquear, me processar. Agora, de fora para cá, ninguém me processa não. Só de dentro que posso ser processado. Atos administrativos é a manifestação de vontade da administração pública, porque ela não consegue se manifestar sozinha, porque ela não existe. Ela não existe no mundo material. Ela é uma pessoa jurídica, tá? Ela é uma ficção jurídica. No campo físico, eu, Wender, como pessoa física, eu que vou desempenhar a função da administração pública, tá? Atos administrativos são atos de manifestação de vontade da administração pública. Isso é importante, tá? Agora, o seguinte, esses atos, eles podem ser por escrito, podem ser por escritos, tá? Esses atos, eles podem ser verbalizados, tá? Por exemplo, quando você tá lá na porta da prefeitura, e aí chega um guarda patrimonial, ou chega a GCM e diz para você, olha, você não pode ficar nesse local. Você tem que sair desse local porque está chegando aqui agora um helicóptero, que nem estava outro dia lá. Isso é um ato administrativo. É um agente público representando a administração pública, dando uma ordem legal. Isso é um ato administrativo. E até em algumas provas mais avançadas, eles perguntam se precisa falar para imbuir um ato administrativo. A resposta é não, você não precisa falar para para fazer um ato administrativo. Quer um exemplo? Imagine que você está dirigindo e um agente da AMT, ali na Presidente Vargas, ele faz um sinal que você deve encostar. Ele não falou nada, mas isso já é um ato administrativo. Olha só, ele não falou nada, mas você viu que é um agente da AMT. Ele está identificado, está caracterizado. Ele tem um veículo dele ali que está com o luminoso ali aceso. Ele faz um sinal para você encostar. E isso é uma ordem, tá? Isso é uma ordem, isso é um ato. Isso é um exercício de vontade de administração. Ele está dizendo para você que ele vai te fiscalizar. Ele está dizendo para você, sem falar nada, ele está sinalizando para você, a administração está sinalizando que ele vai te fiscalizar para saber se você não está bêbado, se você está usando cinto de segurança, se você está lá com o carro em dia, com condições de rodar. Esse é o papel dele. Eu dava aula para os meninos que foi fazer o concurso da Polícia Federal e eu falava assim para eles, ó, você é a Polícia Federal. Eles ficavam todos pomposos, né? Mas não estou falando nada demais, eu estou falando o direito administrativo. Durante a representação do Serviço de Segurança Pública, se você tiver imbuído da função, você é a administração pública. Eu sou a Polícia Federal, se você assim o tiver imbuído da função. Beleza? Agora, falem comigo. Beleza? Quero ouvir vocês. Eu falei muita coisa. Beleza. Dúvida? Beleza. Não, essa parte ela é bem mais fácil, né? Para quem entende já um pouco, né? Show de bola. Então agora a gente vai carcar, beleza? Então isso é atos administrativos. Se eles perguntarem a definição, atos administrativos é a manifestação de vontade da administração pública pelo seu agente, tá? Eu posso ser o agente. Qualquer pessoa que esteja exercendo a função é o agente de manifestação de vontade da administração pública. Agora, o que eles vão tentar fazer com você é te confundir. Porque é isso que eles fazem, eles querem te confundir. Eles vão tentar te confundir com a definição que eu dei para vocês, tá? Eles vão tentar te confundir com a espécie e com o requisito do ato administrativo. Então, uma forma que eles criaram, que eles vão tentar fazer ali, para te confundir com relação a atos administrativos, com relação à espécie e com relação aos requisitos. Quando a gente vai falar de espécie de ato administrativo, a gente tem uma mnemônica. Quando a gente vai falar de espécie de ato administrativo, a gente tem uma mnemônica. Deixa eu ver se eu acho aqui para passar para vocês. A gente vai dizer que a espécie... Cadê? Não apareceu, agora apareceu. Assim. A gente vai dizer que quando a gente estiver falando de espécies do ato administrativo, vocês vão lembrar, vou escrever aqui do lado para vocês. Ó. Quando eu escrevo aqui do lado, vocês conseguem ler? Quando eu escrevo aqui, ó, vocês conseguem ler? Pônei. Pônei.
Sim, pônei. Pônei. Então, o que eu posso dizer para vocês dos atos administrativos? Os atos administrativos em espécies, a gente vai ter o P de punitivo, tá? Os atos administrativos em espécie, a gente vai ter o P de punitivo, que nada mais é que aplicar a penalidade ao particular ou a servidor. O que, Wender? Você está dizendo que a administração pública vai aplicar penalidade ao particular? Sim, vai aplicar. A administração pública ela vai aplicar penalidade ao particular. Quer um exemplo? A PROCON. O PROCON ele pode aplicar uma penalidade ao particular se ele não estiver fazendo sua função dentro daquilo que é estabelecido em lei. Quer um outro exemplo? Vigilância sanitária. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância em zoonose, tudo isso pode ser uma ação punitiva da administração pública para o particular. Nossa, Wender, então você está dizendo para mim que esses caras têm o tal do poder de polícia? Sim, eles têm poder de polícia, tá? Porque para pensar, eles têm um uniforme próprio, eles têm o poder de tomada de decisão, a chamada discricionariedade, eles têm o ato de fiscalizar como função e eles podem punir no final, assim como a polícia, tá? Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, né? Polícia Militar, Polícia Penal, tá? Todas essas, né? E a própria Guarda Municipal, que futuramente pode se tornar Polícia Municipal, todos eles têm o poder de polícia. E também o PROCON, tá? O PROCON, o que mais que eu posso lembrar? Vigilância zoonose e vigilância epidemiológica também tem o poder de polícia. Então, a administração pública, dizendo de atos administrativos, ele tem um poder punitivo, tanto para o particular quanto para o agente. Se pode punir o de fora, vocês acham que pode punir o de dentro? Sim. É ele que pode, né? Se os de fora a gente tá batendo, imagina os nossos próprios filhos, né? É eles que apanham, tá? Não pode errar, não, tá? Na administração pública tem que levar com muita seriedade o que você tá fazendo lá dentro. As consequências podem ser grandes. Dito isso, a gente tem também outro, que é o O, tá? O O a gente vai dizer que é ordinatórios, tá? Ordinatórios. Em espécie, a gente tem o O de ordinatório, que organiza o funcionamento interno da administração pública, tá? Esse daqui é meio que subentendido o que é. Se você colocar lá na hora, escrever pônei lá, você já lembra do que pode ser. É aqueles atos de órgão, aqueles atos de organização que o presidente, o diretor, tá? Ou o líder tomam lá no órgão. A partir de amanhã você vai chegar mais cedo porque o pessoal não pode ficar de fora porque vai chover, tá? Essas coisas assim. A partir da semana que vem você vai ficar responsável também pelo controle da licitação, da fase interna, por exemplo, ou da fase de instrução processual, tá? Ordinatório é organizar o boteco, colocar cada figura no seu lugar para a engrenagem funcionar, tá? Isso é feito principalmente por líder. Wendy, mas isso é um ato administrativo? Sim, espécie, para pensar. Todo ato que esse cara está tomando é a força de vontade da administração pública, o interesse da administração pública que a gente está olhando mais adiante. Então, é interesse da administração pública a organização. Wender, tem mais? A gente tem os atos normativos. O N, a gente vai dizer que é os atos normativos, tá? Os atos normativos decorrem do poder regulamentar, estabelece normas gerais ou abstrata. Quer um exemplo? O prefeito de Rio Verde, ele faz um decreto lá dizendo que amanhã será ponto facultativo, tá? Isso quer dizer que os órgãos públicos não vão funcionar e os particulares têm a opção de não funcionarem também, tá? Ninguém vai sair para trabalhar amanhã, tá? Isso é um normativo. Quer um outro? Vou pegar um melhor. A carne, para ser transportada em caminhão refrigerado, deve ficar numa temperatura de 2 a 8 graus, tá? Isso está lá do protocolo de transporte de alimento da vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem que ser de 2 a 8 graus. Isso é normativo. Ué, mas que enjoeira é essa? Por que eu tenho que levar de 2 a 8 graus? Por que eu não posso colocar em riba de uma moto e levar isso em riba de uma charrete? Colocar num balde lá, vou lá levar para os meninos lá da escola comer. Porque é claro que existem muitos fatos, existem muitas comprovações de que isso coloca em risco a saúde de quem vai consumir esse produto no final. Então, se isso coloca em risco, a gente tem que tomar atitude para prevenir que isso aconteça. Entende isso? Então, Não aconteça. para não aconteça, é isso, para que não aconteça. Olha que louco, né?
Show de bola. O que mais que a gente tem? Ah, isso aqui é legal. É o E. E de enunciativo. É o enunciativo. Esse aqui, ó, eu lembro de um homem olhando para a digníssima e falando: eu te amo. O que ele está fazendo? Ele está enunciando, ele está declarando, ele está dizendo: tá aqui dentro e agora eu estou te provando, eu estou dizendo para você, caramba, olha, eu te amo. Wender, mas a administração pública faz isso o tempo todo. Por exemplo, quando eu fui assumir meu concurso público, né, eu passei no concurso, aí eles mandaram uma lista de 2 páginas de documento para mandar lá, mandar os documentos. Vou pegar um exemplo. Um dos documentos que tinham lá, eu tinha que levar um documento provando de que eu nunca fui condenado ou tivesse alguma condenação a nível penal transitada em julgado. Ou seja, se eu nunca fui condenado, eu tinha que levar um documento provando que eu não tinha sido condenado para poder assumir o concurso. Eu sabia que eu nunca tinha sido condenado, né? Eu nunca me envolvi com nada errado, graças a Deus, então eu não tinha esse medo de tirar esse documento. Quando eu cheguei para a administração pública, hoje a gente tira no site, mas antigamente a gente ia no fórum para tirar isso, não é isso? A certidão de antecedência, a gente pedia num dia e pegava no outro. O que eu estou dizendo para a administração pública? Olha, enuncia aí que eu sou um cara inocente, que eu não tenho nenhuma condenação. Me dá esse documento porque eu preciso disso para adquirir, né, para ir atrás de algum direito, tá? Isso é o enunciativo. Quando a administração pública, quando você pede para a administração pública, por exemplo, quando te pedem comprovante de endereço, é você enunciando que você tem uma casa, que você é morador da cidade, tá? Então, tudo isso é o enunciativo. É você, normalmente é assim, tá? É você pedindo para a administração pública para provar que você é você mesmo, tá? Certidão de nascimento, por exemplo, identidade, por exemplo. Mas pode ser o oposto, tá? Pode ser que você peça para a administração para provar determinado fato, tá? Como, por exemplo, meu crédito foi negado porque meu nome está no Serasa. Aí eu vou lá no Serasa e falo assim, peraí, meu nome está negativado? Mas que dívida é essa? Me prova aí que tem dívida aí. Tô pedindo. Meu nome está negativado? Me prova que meu nome está negativado, então. Enunciativo, cara, uma prova de que isso existe, tá? Normalmente para você correr atrás de direitos. E isso também é um ato administrativo em espécie. Show? E a gente tem ele, mais legal, a gente tem os negociais. A gente tem também os negociais. Os negociais autorizam o particular a exercer uma atividade e utilizar um bem. Esses são os atos administrativos negociais. Wender, muito complicado, muito complicado. Eu não faço ideia de como isso pode aparecer para a nossa vida. Eu não faço ideia de como esse negócio pode aparecer. Cara, é muito simples. Espera aí, deixa eu mandar um negócio aqui. Cara, é muito simples. Os negociais é quando a administração pública te autoriza a fazer alguma coisa. Então, você é um particular, eu não tenho vínculo nenhum com a prefeitura, por exemplo, com o governo do estado ou com o governo federal, e eu vou pedir a autorização, ou eles vão me dar uma autorização para fazer determinada coisa. Wender, tá confuso, não estou conseguindo acompanhar. Simples, pensa o seguinte. Imagina que eu queira vender pipoca na porta da prefeitura. Isso ofende alguém? Não. Isso é ilegal? Não, todo mundo vende pipoca, né? Por que é ilegal? Se eu seguir lá os critérios da vigilância sanitária, tudo certo. E aí eu quero vender pipoca na porta da prefeitura, olha que louco. Aí eu vou lá na prefeitura, vou lá no setor lá que a gente entra com pedido, que protocola pedido, vou dizer assim, ó, quero vender pipoca na porta da prefeitura. Eles vão pegar, vai ter uma avaliação ali de entendimento, se é bom ou não, ruim, ou para a prefeitura. Vai dizer ok para mim e a partir daquele dia eu estou autorizado a vender pipoca na porta da prefeitura. Pipoca, tá? Não é vender doce, a pipoca. Até agora é pipoca que tá autorizado. Viu que teve uma negociação? Assim, eu vou pedir, ela vai avaliar se é legal e vai exigir. Pode vender, mas tem que vender de horário a tal horário. Pode vender, mas não pode vender bebida alcoólica para criança, por exemplo. Pode vender, mas você vai ter que seguir as regras da vigilância sanitária. Isso é o ato negocial, isso é negociado. Isso não é crime, tá? Diferente de você encontrar um guarda na rua e ele te cobrar R$50 para não te multar. Isso é crime, tá? Isso é o crime de corrupção, corrupção ativa por quem está dando dinheiro e corrupção passiva pelo agente de estar pegando esse dinheiro, tá? Inclusive a pena é de 2 a 8 anos. É grave esse crime, tá? Começa a responder em regime fechado. E aí eu vou perguntar para vocês, dúvida?
Não, eu não tô tendo, não. Deu para Eu tô entender? esses nomes aí é que eu acho que não gravei todos. Mas depois você vai mandar escrito, né? Sim, vou mandar escrito, vou mandar para vocês. E aí, ó, a gente falou da mnemônica de espécies, a gente tem que falar do quê? O que a gente tem que falar? A gente tem que falar dos atos administrativos em requisitos. Ah, os requisitos do ato administrativo. Ah, isso é legal. Requisito é muito legal. Requisitos do ato administrativo. Wender, que diabo é requisito? Eu não faço a menor ideia, eu não sei o que significa isso. Ele pode aparecer para você como requisito e ele pode aparecer para você como elemento do ato administrativo. Quando a gente pega para estudar a palavra, a filologia da palavra, elemento é aquilo que eu preciso para constituir. Entende? Como se fosse a base. Sem aquilo, eu não constituo. Então, o que a gente vai estudar agora é o que faz o ato administrativo existir. Sem aquilo, não tem ato administrativo. Sem ele, não há ato administrativo. É a base do ato administrativo. Esses são os requisitos ou elementos do ato administrativo. Ah, legal, Enter. Quais são os elementos ou requisitos do ato administrativo? Você vai dizer que é o COFIFOMOB. COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu decorei essa musiquinha para ir para concurso. Acredite se quiser. COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Top? Então vamos lá. Wender, o que é o CO do COFIFOMOB? O CO é de competência, tá? O CO é de competência. Wender, não entendi. Competência? Sim, porque às vezes aquele ato administrativo está sendo feito por uma pessoa que não tem competência. Não era para estar fazendo. Quer saber de competência? Sou enfermeiro de formação, mas eu vi uma vez na televisão o cara fazer uma cirurgia de hérnia. Cara, tô pronto para fazer, vou meter a hérnia aqui, vou fazer a cirurgia de hérnia. Eu posso fazer isso? Não, eu não tenho competência. Apesar de ter visto o procedimento, eu não estudei sobre as consequências, eu não fiz uma faculdade, eu não fiz uma pós-graduação, pós-graduação não, eu não fiz um internato em cirurgia, tá? Eu não posso fazer, eu não estou autorizado, eu não tenho competência. Isso ocorre na administração pública o tempo todo. Por exemplo, lá no meu setor, eu tenho uma mulher, uma senhora, que ela é minha imediata. Eu me reporto a ela o tempo todo. Eu tenho que sempre ela sempre está se responsabilizando por mim e eu tenho que me reportar a ela. Tá? Por quê? Porque ela é responsável pelo setor. Ela tem a competência de dar a palavra final em tudo que está acontecendo. Tá? Então, a competência final é dela. Eu não posso pular etapas. Wender, se você pular, o ato administrativo está anulado. O ato administrativo está anulado. Não ganha validade. Vou te dar um exemplo. Imagina que a Norma quis aposentar. A Norma chegou lá para mim, eu tô lá no INSS, ela chegou para mim e falou, Wender, vim aposentar, eu trabalhei pra caramba, olha aqui, eu tô cansado, eu quero aposentar, tô até... Olha aqui, meus cabelos brancos. Fala, Norma, então tá bom, eu vou te aposentar. Só que aí, olha que louco, eu sou concursado como profissional de limpeza. E naquele dia eu quis trabalhar ali no setor administrativo. E eu sou concursado como profissional de limpeza. Eu tenho competência para aposentar alguém? Não. Não, eu estou no lugar errado. Meu lugar não é esse, eu não tenho essa competência. Mas aí eu fiz. A Norma vai ter a aposentadoria dela cancelada? Depende. A regra é que, se ela fez tudo certinho, ela não pode ser prejudicada. Então, uma outra pessoa vem, um superior, vê se tudo que foi feito está certo e aí valida isso, convalida a aposentadoria dela. Porque a regra é anular, mas ela não pode ser prejudicada. Mas a regra é anular. Agora, se houve má fé da outra parte, está anulado automático. Porque a regra era para anular. Não dá para anular porque a gente não quer prejudicar a pessoa. Mas a outra pessoa sabe que eu trabalho como auxiliar de limpeza. E ela veio aproveitar da situação e fala assim, não, mas aposenta aí, tá? Ninguém vai ver não. Passa amigo. Você é meu amigo, ó. Que é isso, ó? Nós trabalhamos junto, nós trabalhamos junto. Olha aí, me ajuda aí. Houve má fé. Houve má fé, mais um motivo para anular. Tá anulado os efeitos. E até punição. Tem que devolver tudo que ganhou. Beleza? Competência. Você tem uma função para exercer, você não pode exercer outra função, tá?
ela é limitada. Ela é limitada, não pode fazer mais do que isso não, tá? O FII é de finalidade, tá? O COFINFOMOB, o FII é de finalidade, o FII é de finalidade. Qual é a finalidade do ato administrativo? A administração pública. O ato administrativo tem como finalidade a administração pública. Tudo que você faz lá, quando você está trabalhando no órgão público, quando você olha mais adiante, se você conseguir olhar bem adiante, assim, tipo no horizonte mesmo, o que você está procurando é o interesse da administração pública. E qual que é o interesse da administração pública? Supremacia do direito público sobre o privado, tá? E indisponibilidade do interesse público sobre o particular. O interesse público ele é supremo, tá? E até comparado com o particular. Então, tudo que eu faço, eu tenho que fazer visando o interesse público. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando. Lá, o serviço está meio chato. Cara, quer saber? Eu vou abrir o Instagram aqui no computador aqui, aquele computador duas telas, né? Vou colocar uma tela aqui pro Instagram e a outra eu vou ficar ali rodando um processo ali. Mas eu quero ver meu Instagram, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu quero ver lá a Virgínia lá dançando samba. Eu quero ver, sei lá, o Zé Felipe lá na Castela, porque eu estou muito interessado, porque isso é mais importante que trabalhar para mim. Essa finalidade com que eu estou fazendo isso, atende o interesse público? Isso de alguma forma é interessante para a administração pública? Não. Não. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Que porcaria, hein? Em vez de estar trabalhando, em vez de estar atendendo a população, gente que trabalha e paga o seu salário, que no final das contas é deduzido de imposto, tu tá vendo a Virgínia, guerreiro, sambar? Aí é complicado. Aí você vai ter que responder um PAD, procedimento administrativo disciplinar, e provavelmente vai ser punido, se não com a demissão do cargo público, tá? Então a finalidade do ato administrativo é o interesse público, tá? Interesse público. E o FO? Eu vou vestir uma roupa boa. Traz assim, traz a mim. O FO é de forma. Galera, tem um microfone ligado aí. Cuidado com o que vocês estão falando. O FO é de forma. O FO é de forma. Então a gente tem competência, finalidade e forma. Wender, qual que é a forma? Normalmente é por escrito. Normalmente, não é todas as vezes não. Normalmente é por escrito, tá? Então o ato administrativo ele se materializa, ele formaliza pela forma, tá? Vou te dar um exemplo. Imagina que eu fui trabalhar bêbado. Me deu uma doida, eu comprei 3 caixas de Heineken é bom, hein? Heineken, o que mais que eu comprei? Comprei torresmo é legal também. Comprei Heineken, torresmo, e aí eu fui beber, e aí eu passei a noite toda bebendo, aí eu acordei bêbado, nem tomei banho, nem fiz a barba, tô com o cabelo bagunçado, fedendo a cachaça, e eu fui trabalhar, né? Nesse caso, talvez fosse melhor nem ir trabalhar, mas eu fui trabalhar bêbado. Aí eu cheguei lá, trabalhando bêbado, aquela cara de inchada pra caramba, derrubando as coisas, e aí chega a minha imediata, ela olha pra mim e fala, nossa... Eita noite louca que foi essa, hein, Wender? Você vai ser obrigado a ir para sua casa, tá? E você vai responder um procedimento administrativo disciplinar. Qual que é a competência para fazer isso? É da minha imediata, tá certo? A competência é dela. Ela tem o poder de fazer isso, tá? Ela se responsabiliza por mim, ela me pune também, tá? Qual que é a finalidade? A finalidade é o interesse público. Imagina, o cara vem trabalhar bêbado, lascou tudo, se vira moda, né? Sem falar que o nome da administração pública vai ficar na boca do povo. Imagina, o Wender, servidor público de tal órgão, chegou bêbado para trabalhar. A administração pública é uma bagunça, ninguém faz nada para cuidar disso. Olha só, olha o transtorno que está virando. E a forma? A forma é formalizada por papel, por documento, por processo, tá? Processo porque ele vai passar por várias fases. Então é um processo, é uma construção. Então a forma é pelo PAD, é o documento que vai formalizar isso, tá? E o motivo? O motivo é que o cara chegou louco, né? O cara chegou mamado, como diria minha prima, né? Louco. Tchuco, como diria minha tia. Tchuco. Se o cara chegou bêbado, ele não deveria estar aqui, né? Ele deveria se cuidar. A imagem de servidor público é a cara da administração, né? Se o cara não tem bons exemplos, talvez ele não devesse também ser um servidor público. Você pode fazer o que você quiser na sua vida particular. Só que a partir do momento que você é um servidor público, você tem que fazer aquilo que interessa à administração pública
até na minha vida particular. Tem coisas que eu não posso fazer sendo servidor público. Imagina, eu vou te contar um caso que é muito interessante. Teve uma professora do interior da Bahia, que ela foi num show de reggae, de pagode, eu não sei, eu não entendo muito dessas coisas, ela foi num show. E lá no show, o cantor lá, 2 horas da manhã, todo mundo, né, lá em cima, o cantor convidou alguém para subir lá em cima para cantar, para quê? Para dançar uma música. Aí ela foi, ela quis ir. Ela falou, eu vou. Por que eu não vou? Eu vou. E ela era professora de infantil, aqueles menininhos bem pituchinhos mesmo, aquelas criancinhas. E é até uma boa funcionária, parece que isso foi falado depois. Mas ela decidiu ir lá. Só que no meio da dança, a saia dela começou a subir. Aí o cantor, muito animado, terminou de subir o resto. E aí, a cidade inteira filmando uma situação daquela. Ou seja, uma servidora pública, concursada, professora do infantil 2, de menino pituchinho, dançando esse tipo de dança num evento público, no centro da cidade, na praça da cidade, tá? E todo mundo filmando. Ah, não deu outra. Cidade pequena estava em tudo quanto era grupo de WhatsApp. E aí a administração pública exonerou ela, abriu um PAD e abriu uma sindicância, PAD e exonerou ela, porque o ato que ela praticou foi considerado inadmissível para um servidor público. Ela praticou um ato violento ao pudor. Atentado violento ao pudor. Então, até o que eu faço na minha vida particular vai influenciar na minha vida profissional. Eu tenho que cuidar do que eu faço. Wender, mas eu quero dançar a dança lá do jeito que eu quiser dançar. Show de bola, guerreiro. Se tranca na sua casa, convida só as pessoas que você quer, aí você faz o que você quiser. O fato de você ser servidor público te cobra responsabilidade, te cobra prudência, tá? Motivo, e a gente tem o objeto. A gente tem o objeto. O objeto é o ato em si, tá? O objeto é como a gente vai acessar esse ato. Então, esses são os elementos / requisitos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Agora eu quero perguntas. Perguntas? Isso, Ender, tô sem perguntas aqui, viu? Não, mas ficou bom? Você está muito calado, eu tô chateado hoje. Ficou muito bom, tá muito explicadinho. Eu adoro ver você falar sobre administração, legislação. Você é ótimo nisso aí. Explica muito bem. Aquele tênis ia combinar com essa roupa. Tá bom. Então é o seguinte, então acho que a gente já tá pronto para resolver questão, né? Vamos bater questão? Eu vou abrir com vocês aqui, porque eu... Cadê? Tá aqui. Onde... Ah, tá aqui. Achei você. Então, ó, vou compartilhar a tela agora. A gente tem meia hora, ainda dá para fazer bastante questão. Só que assim, ó, se a gente for fazer questões, eu quero que vocês participem, tá? Aqui, abriu aqui. Então, ó, cadê aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Elementos do ato administrativo. Elementos do ato administrativo. Vamos ver o que tem aqui. Cadê os elementos? Olha aqui. Prova da Unesc, da Câmara de Itapema. Cara, pensa no lugar maravilhoso para vocês conhecerem, tá? Itapema, Santa Catarina. Conheço lá, muito gostoso, uma praia muito bonita, tá? Pessoal muito bonito, muita gente boa. São elementos do ato administrativo. São elementos, exceto é o que não é. Então, o que não é elemento do ato administrativo? O objeto ou conteúdo. Meu colega de... Sujeito competente. Motivo, ambiguidade ou forma. Qual que não é o elemento do ato administrativo? A letra D. Por quê? Ambiguidade. Porque a gente acabou de ver, esses outros tudo está dentro dos requisitos e da... Tá Boa, certo, né? Boa, Norma. Que gracinha, muito bem. Norma, eu quero isso na prova. Sobre os elementos do ato administrativo, avalie. A forma é um dos elementos do ato administrativo. Certo? Sim. Certo. Sim, então a número 1 está correta, não é isso?
Então, ó, aqui fala que somente a 3 está correta, essa está incorreta. Aqui está falando que apenas a 2 está correta, isso é incorreto. Aqui está dizendo que a 2 e a 3 estão corretas, isso está incorreto, porque a 1 está correta, não é isso? Isso. Olha como é que ficou nossas opções. A competência ou sujeito diz respeito à autoridade da qual poderá emanar o ato administrativo válido. Tá. A competência ou sujeito diz respeito à autoridade da qual pode emanar o ato administrativo, tá certo? Certo. Oh, eita. E aí, vamos ver a outra então. Aqui fala o seguinte, ó. O motivo e a motivação são elementos do ato administrativo e ambas as denominações representam o mesmo significado. Motivo e motivação é a mesma coisa? Não. Não, que bom, eu não falei isso com vocês, tá? Deveria ter falado. Mas que bom que apareceu a questão. Motivo é o que levou para o ato administrativo. A motivação é... Peraí, motivação. Motivação é o que levou ao ato administrativo. O motivo é aquilo que está elencado na legislação. Motivo é o que está elencado na administração. Se fala que tem que punir, a gente vai punir. Agora, motivo e motivação não é a mesma coisa, tá? Não é mesmo. Vamos ver se está correto? Certinho, tá? Vamos ver a outra? Tribunal de Contas do Piauí. Os elementos do ato administrativo, segundo alguns doutrinadores, dizem respeito à sua existência. Tá certinho? Segundo algumas, sendo que algumas características desses elementos pertinem à validade do ato. Tá certo, tá? Se a gente não tiver os elementos do ato administrativo, ele fica anulado. Ele não pode validar, tá bom? Ou seja, a possibilidade de produção de efeitos jurídicos. Certinho, não tem efeito jurídico, a gente anula o ato. Considerando que sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade. Galera, apareceu sujeito. Eu quero que vocês entendam que sujeito e competência é a mesma coisa, tá? Sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade são elementos do ato administrativo. É correto afirmar que impactam na validade do ato administrativo apenas os vícios referentes ao sujeito, forma e objeto, tendo em vista que o motivo e a finalidade se prestam apenas a evitar o abuso de poder e o desvio de finalidade? Eu não falei isso com vocês, mas eu quero saber a resposta de vocês. Acho que está errado. Eu também acho que está errado. Show, vamos olhar para a próxima. Os vícios referentes ao objeto são relativos, tendo em vista que os fatos que embasaram a prática de determinado ato pode ser substituído, caso se comprove que são inexistentes. Ó, os vícios são relativos? Já ficou estranho, né? Caso são inexistentes, então, ó, eles podem, tendo em vista que os fatos que embasaram a prática de determinado podem até ser substituídos. Eu posso substituir o fato? O cara chegou bêbado. Como é que eu substituo o fato do cara ter chegado bêbado para trabalhar? Não. Cara, eu vou falar um negócio para vocês. Prova de concurso é isso. Tá na cara que tá errado. Ele parece que tá te pedindo para você não marcar. Aí o filho de uma mãe vai lá e marca que tá certo. Ou raiva. Aí, ó. Vamos lá. Os vícios de forma são passíveis de convalidação, tal como um contrato administrativo celebrado verbalmente. Pode, após questionado, ser formalizado com a data original do ajuste. Eu ainda não iria nessa, não. Tá estranho, não tá? Uhum. Vamos para a próxima, então. Os vícios, quanto ao motivo formado pelo pressuposto de fato e de direito que enseja a edição do ato, ou seja, se aquele não existir, o ato administrativo se torna viciado. Errado. Como que o ato administrativo se torna viciado? Certo. A finalidade possui relativo grau de discricionariedade. Olha só. Eu vou falar para vocês o que ele está dizendo para vocês. Ó. A finalidade não precisa ser fixa. Ela pode ser relativa. Qual que é a finalidade do ato administrativo?
que eu falei para vocês. Qual que é a finalidade do ato administrativo? Não me lembro mais. É a administração pública. A finalidade do ato administrativo é a administração pública. Por quê? Tenta me dizer por quê. Por quê? Porque o interesse é público, a supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse público é muito mais importante que o direito privado. O direito da sociedade é mais importante que o meu direito. Se querem construir uma rodovia aqui, minha casa está no meio e eu falo, não vão construir, a casa é minha, dane-se. O direito público é mais importante que o meu. Eles vão comprar a minha casa querendo ou não e vão me tirar daqui. Não há de se falar de direito do particular superior ao interesse público. Estou lá no trabalho, vendo o Instagram da Virgínia lá. Esse interesse meu é mais importante do que o direito público de ser atendido? Nunca na vida. Aí o peão vem e mete isso aqui no concurso para você, ó. Wender, eu vou falar para você que a finalidade possui relativo grau de discricionariedade. Ou seja, eu posso escolher se a finalidade pode ser atendida ou não. Tá doido? Claro que não. Nunca foi. Discricionariedade é o poder de escolha, se vai fazer ou não. Não, finalidade é obrigatória. A finalidade é o interesse público. Você não pode desviar disso, tá? Tô com o carro da administração pública. Vou passar lá para pegar minha esposa. Ah, cara, é caminho. Vou passar ali e pegar minha esposa. Você tá louco? Isso aí atende ao interesse público? A finalidade do ato é para isso? Não, a finalidade do ato é para você usar esse carro para trabalhar. Para você, sei lá, fiscalizar, sei lá o que você vai fazer. Mas nunca pegar seu filho na escola. Isso não existe, tá? Então não há de se falar de relativo grau de discricionariedade. Isso é coisa de maluco, tá? Isso não existe. Deixa eu ver como é que ele termina essa redação. Fiquei até curioso agora. Posto que se observa a formação, posto que se observar da forma da edição, a finalidade do ato administrativo pode variar conforme a conveniência e oportunidade do administrador. Aí é festa, né? O administrador pode fazer o que quiser? Não, tá doido. Beleza, eu tô aqui com 3, então a gente tem 33% de chance de acertar essa questão. Agora vamos lá, vamos aplumar. Ele está dizendo aqui, ó. Eu não sei vícios de elemento do ato administrativo. Eu não tenho certeza de quais são os vícios de elemento. Mas eu sei que a gente consegue diminuir. Por exemplo, eu sei que competência é vinculado. Eu tenho que ter competência para fazer o ato administrativo. Finalidade, eu tenho certeza que é vinculado. Finalidade, eu tenho que ter a competência. Eu tenho que ter a finalidade de atender o interesse público. E a forma também é vinculado. O que não é vinculado? O objeto e o motivo. Então, sem esses dois, eu ainda consigo validade para o ato administrativo. Competência, finalidade e forma. Competência, finalidade e forma. Aqui, a gente consegue encontrar alguma coisa nesse sentido? Vamos ver. Os vícios referentes a sujeito, competência, forma e objeto. Opa! Objeto não. Não, é competência, finalidade e forma. Se ele falou objeto, não. Tendo em vista que o motivo e a finalidade se prestam apenas, mais um erro, evitar abuso de poder? Não! Claro que não, né? De jeito nenhum. Essa aqui a gente achou o erro. Vamos ver as outras. Os vícios de forma são passíveis de convalidação. Os vícios de forma são passíveis de convalidação. Tal como o contrato administrativo celebrado verbalmente. Pode, após questionado, ser formalizado com a data original. Esse eu não tenho certeza. Vamos ver o outro. Os vícios quanto a motivo, formado pelo pressuposto de fato e de direito que enseja a edição do ato, ou seja, se aquele não existir, o ato administrativo se torna viciado. Não, tá errado. Não, tá errado. Sabe por que tá errado? Vou dizer para vocês por que tá errado. O que é vinculado é competência, finalidade e forma. Competência, finalidade e forma que é vinculado. O motivo que ele falou, o motivo não. O motivo não, eu não preciso nem dele. Então, eu acredito que a resposta correta vai ser a letra C. Vamos ver agora? Ah, mentira! Deixa eu ver por que eu errei. Nossa, que feiura. Vamos ver. O motivo é o pressuposto. É isso está errado. O motivo é o pressuposto. Cadê a letra C? Os vícios que formam são passíveis de convalidação, tal como o contrato administrativo celebrado verbalmente após questionamento formalizado. Então é isso. Que raiva!
O motivo é o pressuposto de fato de direito que fundamenta a prática de um ato. Uma vez inexistente ou inadequado, compete à administração pública a anulação. Isso porque não se admite convalidação de vício. Não se convalida vício. Boa. Que recai sobre os motivos do ato. Não se convalida vício. Ah, verdade. Se ele já nasce sem competência, ele não pode. Faz sentido. Mais uma. Fazer mais uma para fechar. Vou pegar uma mais tranquilo. Deixa eu ver. Essa prefeitura de Macieira. Acerca de atributos e elementos do ato administrativo. Galera, não vou fazer porque atributos não está no edital de vocês, tá? Só vai confundir vocês. Deixa eu ver se eu acho outra. Aqui. A teoria do desvio de finalidade visa controlar a finalidade do ato administrativo por intermédio de controle de 2 outros elementos desse mesmo ato. Assinale a opção que contempla os 2 elementos do ato administrativo utilizado no controle de finalidade. Competência e forma. Competência e forma. A teoria do desvio da finalidade visa controlar a finalidade do ato administrativo por intermédio de controle de 2 outros elementos desse ato. Assinale a opção que contempla os 2 elementos do ato administrativo utilizados no controle da sua finalidade. Competência e objeto, motivo e objeto, motivo e competência, forma e objeto. Deixa eu pensar. Contempla os 2 elementos do ato administrativo utilizados no controle da sua finalidade. Finalidade. Controle de finalidade. Controle de finalidade. Intermédio de controle de 2 outros elementos desse ato. Desvio de finalidade a gente vai ter como abuso de poder. Abuso de poder a gente pode ter incompetência. Abuso e desvio de poder. Sim, a gente pode ter incompetência. Na forma. Competência, sim. Eu descartaria as outras, porque competência eu sei que sim. Motivo. Motivo a gente pode ter abuso de poder? No motivo. Será? Objeto é a prática do ato em si. Motivo. Como que o ato administrativo ele pode ter abuso de poder no motivo? O motivo é a situação de fato. O motivo é a situação de fato. Como que isso impacta? Peraí. O motivo é a situação de fato. Eu sei essa. Eu sei que eu sei. Não é forma. Não é forma. Porque forma é a formalização. Pode ser papel, pode ser verbal. Não é forma. Eu chutaria na letra C. Motivo e competência. Mas essa eu não tenho certeza. Vamos ver? Chutaria na E. Na letra B. Motivo e objeto. Não é a competência, é o objeto. Cara, difícil essa questão, hein? Deixa eu ver o que ele está dizendo. Competência, agente público possui competência atribuída por lei para praticar determinado ato administrativo. Finalidade, objetivo pelo qual se pratica o ato administrativo e forma como é o ato exteriorizado à regra como escrita. Motivo, razões de fato e de direito que permitem a prática do ato administrativo é elemento de controle de finalidade do ato administrativo. Objeto corresponde ao seu conteúdo. Elemento de controle de finalidade do ato administrativo é efeito jurídico imediato do ato. Isso é resultado prático causado com esfera de direito, seja a criação, modificação, comprovação de situações concernentes e a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do poder público. Aí eles colocam aqui para vocês, o COFINFOMOB, lembra que eu falei para vocês do COFINFOMOB? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto? E aqui, ele colocou, esse aqui são os atributos do ato administrativo, que é presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. E eu coloquei para vocês o PONEM, que são os requisitos, não, são os elementos, não, são os requisitos, elementos. São os elementos do ato administrativo, que é o punitivo, ordinatório, normativo, o E é o quê, hein? Tá aqui em cima. O E é enunciativo e negociais. São os requisitos do ato administrativo. Vou fechar, mando o link pra gente terminar a outra parte, beleza?